Olá, bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Estamos iniciando mais um tema. Fiquem conosco, pois nos próximos minutos estaremos refletindo sobre algo da Palavra de Deus para nossa edificação. Te espero. Olá, voltamos, graça e paz. Graça e paz. E hoje nós temos um tema muito lindo, né? E hoje vamos falar sobre o fogo de Deus precisa arder no coração dos discípulos e das discípulas. Então esse tema foi pregado pelo pastor Valdir Calisto, que esteve conosco no domingo agora. E nós estamos aqui com esse desafio de trazer algo para o seu coração, para a sua vida, né? Falando então sobre o fogo de Deus, né? Então nós vamos ler o texto, pastora? Qual é o texto? Nosso texto está em Levítico, capítulo 6, versículos 12 e 13, diz assim a palavra do Senhor. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto. E sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. Amém. Então, uma pergunta para nós, pastora, para todos nós que estamos aqui, né, nesse momento, nessa palavra oportuna. O fogo de Deus continua ardendo no seu coração, como discípulo e como discípula, ou o fogo de Deus já se apagou no seu coração? Então nós estamos percebendo nesse texto levítico, pastora, que há uma orientação aí de Moisés a Arão sobre como deveria ser o altar. Sim. Deveria haver um fogo que não poderia se apagar, né? Continuamente deveria ser aceso, não poderia se apagar. Esse fogo que está aqui relatado no Levítico, onde na Bíblia são 421 referências sobre fogo, só em Levítico são 31 referências, né? Ele estava simbolizando ali a presença de Deus, a presença real de Deus. E a gente sabe que o fogo na Bíblia, ele é muito falado em vários aspectos, não é isso, pastora? Tem fogo que consome, o fogo que purifica e o fogo da presença poderosa do Espírito Santo, Exatamente. Né? Então nós queremos trazer ao seu coração nessa noite algo desse fogo, do arder do Espírito Santo no seu coração, que infelizmente, como o pastor até colocou, o pastor Valdir Calisto, que devido a tantas circunstâncias, devido à pandemia, devido a tudo isso que nós estamos passando, pastor, tantas coisas, tantas lutas, muitas vezes o fogo de Deus no nosso altar, no nosso coração, na nossa vida, ele se apagou. Sim. Ou a chama está fraca, né? Eu achei até interessante que ele comparou quando a gente vai acender um fogo para assar uma carne, alguma coisa nesse sentido, e que a gente assa ali, se a gente não tiver o cuidado, pastor, aquele cuidado no fogo ali, ele pode se apagar, né? A cinza pode tomar conta ali e a chama vai se apagando, vai ficando fraca, e se você não cuidar logo e abanar ali, né? Aquela chama pode se apagar. Na nossa vida espiritual também, como o pastor pregou, é assim. Se a gente não alimentar o fogo, se a gente não buscar, se a gente não tiver avivado, buscando a direção de Deus, buscando a presença de Deus todo o tempo, o fogo pode então se apagar, né? Nós percebemos, pastor, o fogo na Bíblia Sagrada, ele representa uma presença manifesta de Deus. Porque você pode dizer Deus é onipresente, ele está presente em todos os lugares. Especificamente, quando a Bíblia fala do fogo, ela fala de uma presença poderosa, de uma presença manifesta, que ela é percebida tanto por você quanto pelas pessoas que estão ao seu redor. Também a gente percebe uma ordem: o fogo do altar não deve ser apagado. A outra ordem: o sacerdote toda manhã vai acender, vai colocar ali, né, lenha e vai organizar o sacrifício.
o holocausto, né? Então, nós sabemos que o Antigo Testamento é uma sombra do que nós vivemos, né, em Cristo Jesus, após Cristo, aqui nesse mundo. Então, quando ele diz isso, ele está dizendo a você, cuidado, você deve ser zeloso e zelosa, porque o fogo do seu coração, que é o altar de Deus, pode esfriar, pode apagar. Pode apagar, exatamente. Então é esse cuidado que ele está chamando a atenção. Outra coisa que ele está dizendo, né, quando eu fiquei até surpresa, o tanto que fala do fogo e de altar, realmente a Bíblia Sagrada, que hoje, pastor, até está sendo desprezado por muitos que transformaram o altar em show, né, em palco, né? Na verdade, nós não devemos ter palco. Você não é um homem show, uma mulher show. Você é um sacerdote, uma sacerdotisa do Senhor. Portanto, você deve zelar sempre pelo altar de Deus, né? O seu coração é o altar do Senhor. Não é você quem brilha e aparece, quem brilha é Jesus Cristo, né? Então, no nome de Jesus Cristo, vamos, como o senhor disse, pastor, ter o sopro de Deus, né? O cuidado sempre, como é que eu organizo a minha vida, os sacrifícios, o holocausto, para que de maneira nenhuma esse fogo se apague. Talvez você que nos ouve hoje viva um tempo assim. Meu Deus, eu já fui dessa e dessa forma, eu já fui cheia do Espírito, eu já tive tantas experiências e as circunstâncias sufocaram você. Talvez as cinzas das circunstâncias abafaram o seu ministério, a sua vida. Por tantas questões você ficou paralisado e paralisada. O que essa mensagem traz hoje para você é que Deus sopra sobre a sua vida para que esta brasa ganhe força, porque lá no fundo, onde nós não vemos, talvez muitas pessoas veem a brasa, veem a cinza, aliás, veem a cinza, né, na sua vida, frio, se apagando, mas o Senhor, que conhece o íntimo, sabe que lá no fundo está aceso. Você ama o Senhor e você quer estar com Ele, né? Então receba nesta mensagem aqui o sopro de Deus para que reacenda tudo para a glória do nome do Senhor. Amém. E o fogo, como eu falei, pastor, e o pastor até frisou bastante, ele está presente tanto no juízo de Deus, né? Sim. A gente tem uma história de duas cidades, Sodoma e Gomorra, que foram destruídas pelo fogo. Nós vimos também Elias, né, aclamando a Deus, orando a Deus para que o fogo de Deus descesse para consumir ali um sacrifício, né? Para que o povo visse que Deus era o único Deus, né? Só o Senhor é Ele Deus, fala, né, da coluna de fogo que guiava o povo pelo deserto. E fala também que um dia o fogo virá como juízo sobre essa terra também, né? Mas fala também de um fogo que batizou os discípulos. Exatamente, que veio sobre os discípulos, né? Diz que eles estavam reunidos, né? No Pentecostes, estavam reunidos lá por mais ou menos 120 pessoas, no mesmo lugar, orando, esperando ali a promessa que Deus tinha feito, a promessa que o próprio Jesus tinha feito. Deus fez lá no Antigo Testamento, Jesus falou, fiquem reunidos até que do alto sejam revestidos de poder, né? E diz que veio, né, um som como de um vento impetuoso, eles então começaram a falar línguas como de fogo. Sim. Então veio uma representação do poder de Deus como fogo ali sobre os discípulos, né? E depois dali então eles passaram a viver grandes coisas no Senhor, pastora. Amém. Foram revestidos desse fogo, desse poder e passaram então a pregar, a ministrar, a falar da palavra de Deus, né? Então, o pastor falou de duas coisas, pastora. Falou de fogo e de altar, né? O altar tem 322 referências na Bíblia, né? Então, o fogo é a presença poderosa do Espírito Santo sobre os nossos corações, né? Mas para isso existe um altar, que nós hoje somos o altar. Antigamente existia um templo, né? Onde tinha um altar, onde se fazia o sacrifício, colocava ali o holocausto, né? E ali era queimado com fogo, como nós lemos no texto de Levítico, ok? Mas hoje nós somos o altar. Nós temos a presença, somos o templo também, né? E somos o sacrifício e o altar do Senhor nesse tempo, né? Jesus então trouxe no Novo Testamento, na Nova Aliança, essa revelação que vinha como sombra, como a pastora colocou, lá do Antigo Testamento aos nossos corações, né? Então nós somos o fogo de Deus, nós temos o fogo de Deus, nós somos o altar e somos o próprio sacrifício, né? E também somos sacerdotes, pastor, olha que coisa mais linda, né? Sacerdotes, sacerdotisas do Senhor. E ele vai falar algo muito lindo quando ele diz, o altar fala de conserto.
O altar fala de sacrifício, o altar fala de fogo, né? E o altar fala de resposta de Deus para você. Amém. E vários homens, né? A Bíblia relata inúmeros homens de Deus que tiveram altar, né? No Antigo Testamento, no Novo Testamento, né? Eles tiveram altar diante de Deus, ergueram altar. Abraão, Moisés, Davi, eu estou falando alguns nomes aqui, pastor, mas a lista é muito grande, né? De homens que realmente tiveram conserto com o Senhor, tiveram sacrifício, o fogo do Senhor, tiveram resposta. Então a Bíblia fala que o altar do Senhor vem como um fogo para os nossos corações. Tem, né? Algo muito lindo, pastor, porque diz o seguinte, do altar é que jorra o fogo. Veja bem, Do altar de então Deus, né? não fique esperando algo externo acontecer. Né? Tem gente que fica, quando passar a onda, eu vou pegar a onda, está dentro de você. Né? O altar é o seu coração, é aí que Deus sopra, é aí que vai reacender uma chama, o fogo vai jorrar daí para a glória de Deus e também para contagiar todas as pessoas, começando pela sua casa, sua família, a sua igreja, o seu ministério, para honra e glória do nome do Senhor. O profeta Isaías foi purificado do seu pecado como, pastora? Com a brasa viva do altar, tocou nos lábios. Viva do altar de Deus, né? Olha que visão linda que Isaías teve. Ele então ali sentiu que foi perdoado, né? O seu pecado, a sua iniquidade. Ele diz que viu a Deus, né? E é interessante então que o fogo então ele vem também como purificador, purifica as nossas vidas. Ele é consumidor, porque a palavra de Deus fala que Deus é fogo consumidor. Mas também existe um fogo de avivamento, de revestimento, de poder sobre a sua vida, sobre o seu altar, sobre o meu altar, sobre o nosso altar. Esse fogo é a presença poderosa do Espírito Santo que está sobre nós, né? Está dentro de nós, porque Ele habita dentro de nós e às vezes a gente não sabe que essa chama está lá ainda, né, pastora? Por mais que esfriou pelas circunstâncias da vida, pelos problemas, seja na família, seja no trabalho, seja de relacionamento, seja o que for que você está atravessando. Esse fogo está aí, você precisa colocar a chama, arde outra vez, fala assim, Senhor, arde outra vez no meu coração, arde, acende o fogo outra vez no meu coração, né? Essa é a atitude das nossas vidas, porque o fogo de avivamento é algo que vem para a obra do Senhor. Amém. Há uma profecia lá em Joel, né, o profeta Abacuque e o profeta Joel profetizaram sobre esse momento que os discípulos tiveram, pastora, de receber esse fogo. E essa promessa está sobre nós, não é só para os discípulos, né, de Jesus que andaram com Jesus, mas é para todos os discípulos e discípulas do Senhor, que estão hoje, ainda hoje, buscando essa chama no seu fogo do Senhor, né? Há fogo no seu altar? O fogo se apagou? Como está o seu altar? Como está o fogo que está no seu altar? Você quer avivar novamente? Você quer reacender esse fogo? Acende o fogo outra vez. Deus quer. Essa é a vontade de Deus para você. Deus quer te purificar. Deus quer renovar. Deus quer animar, avivar, trazer um novo tempo, né? Deus quer fazer algo novo na sua vida, né? Como tem um louvor que diz, né? Graças a Deus. Eu quero buscar algo novo, então clame nesse tempo. Acende o fogo, Senhor. Acende o fogo. Acende o fogo no meu coração. Me dá um poder, me dá fogo do Teu Espírito Santo para que eu possa viver as Tuas promessas, a Tua palavra em nome de Jesus, né, pastora? Amém. Que assim seja, que esta palavra oportuna flua no seu coração, que essa palavra oportuna, que você realmente entenda, como o pastor colocou, que deve arder o fogo de Deus sobre a vida do discípulo e sobre a vida das discípulas também, né? Dos homens e das mulheres de Deus, né? Que Deus possa te abençoar com essa palavra oportuna. Pastora, vamos orar? Vamos orar no nome de Jesus Cristo. Ore nesse momento. Pai, obrigada por cada pessoa que é alcançada com essa mensagem, com essa palavra. Senhor Jesus. Eu oro no nome de Jesus Cristo por aquelas que por algumas circunstâncias, motivos, esfriaram, Senhor. Talvez sentem o peso da cinza sobre si, mas eu sei que no fundo existe, Pai, a brasa viva. Amém. Eu clamo que o Senhor sopre sobre este homem,
Sopre sobre Tire esta as mulher, cinzas, Pai. no nome de Jesus Cristo, tirando as cinzas, para que ganhe força o fogo que purifica, que consome o mal e que aviva o teu povo para louvor do teu nome. Glória Eu a oro Deus. para que haja poder sobre essa pessoa, no nome de Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. E graças a Deus. E o Senhor te abençoe e te guarde, e até a nossa próxima Palavra Oportuna.